Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é comparação de frações, que é a nossa aula número 22. Nós vamos verificar quando que uma fração é maior do que a outra, menor do que a outra ou igual a outra, sempre em relação à mesma unidade. Então, comparar duas frações significa descobrir se uma tem valor maior, menor ou igual a outra, sempre em relação ao mesmo total, à mesma unidade, ao mesmo inteiro. Vamos começar com as frações com denominadores iguais. Então, vou pegar aqui duas frações. Aqui está meu inteiro, minha unidade, dividi em 7 partes iguais, assinalei 5. A mesma unidade, isso que é importante, dividi em 7 partes iguais e assinalei 4. Né? Aqui já dá para perceber, olha, que 5 sétimos, quando eu assinalei 5, é 5 em 7, 5 sétimos. Quando eu assinalei 4, é 4 sétimos. Aqui na figura já dá para perceber que 5 sétimos é maior do que 4 sétimos, não é? Então, escrevemos assim, 5 sétimos maior que 4 sétimos. Por quê? Porque o 5 é maior que 4. Então, se os denominadores são iguais, basta comparar os numeradores. Aquele que for maior, a fração é maior, tá? Agora, vamos ver se os numeradores forem iguais. Então, eu pego essa unidade aqui, esse retângulo, divido em 3 partes iguais, pinto uma delas, ou seja, 1/3. Isso aqui. Agora eu pego a mesma unidade, só que agora eu divido em 4 partes iguais, pinto uma delas, ou seja, 1/4. Note que os numeradores são iguais. E já dá para perceber o quê? Que 1/4 é menor do que 1/3, ou que 1/3 é maior do que 1/4. Escrevemos aqui, 1/3 é maior do que 1/4, não é? 1/3 é o verde lá, ó. É maior do que o outro que é amarelo, 1/4, tá? Por quê? Porque o 3 é menor que o 4, né? Sempre que eu divido em menos parte o inteiro, claro, a parte que vai ter cada um deles é maior, tá? E é essa regrinha, ó. Quando os numeradores são iguais, a maior é aquela que tiver denominador menor. Como no caso aqui, ó. Numeradores iguais, a maior é aquela que tem denominador menor, tá? É possível comparar frações observando certas características delas. Quer ver? 3/6 e 5/8. 3/6, se eu simplificar por 3, o numerador ou o denominador, vai dar meio, metade. Agora, 5/8, se eu tivesse 4/8, daí também seria metade, mas eu tenho 5/8, é maior. Então, metade, 3/6 corresponde a metade. E 5/8 é mais do que a metade. Então, claro que 3/6 é menor que 5/8, né? Porque aqui é metade e aqui é um pouco mais do que a metade, ok? Aqui, por exemplo, 8/4 é uma fração aparente, só na aparência que é fração, porque o traço de fração significa divisão. 8 dividido por 4, 2. 9/9 também é aparente. 9 dividido por 9, 1. Aqui eu tenho 2 inteiros e aqui tenho 1 inteiro. Então, claro que 8/4, 2 inteiros, é maior do que 9/9, que é 1 inteiro. E aqui, ó, 2/6 é igual a 3/9. Por quê? Porque se eu simplificar aqui por 2 dá 1 e o 6 dá 3, dá 1/3. Se eu simplificar aqui por 3, aqui dá 1 e aqui também dá 3. 1/3 igual a 1/3. Essas duas frações aqui são equivalentes,
né? Por isso que nós colocamos o sinal de igual. Elas são iguais. Elas são escritas de modos diferentes, mas elas têm valores iguais porque são equivalentes a 1/3. Frações com numeradores são antecessores dos denominadores. Esse é um caso também importante que dá para ver assim, sem fazer cálculos. Quer ver? Eu pego aqui uma unidade, esse retângulo vertical aqui, divido em duas partes iguais, pego metade. O mesmo retângulo divido em 3 partes iguais e tomo 2 partes, 2/3. O mesmo retângulo dividido em 4 partes iguais, tomo 3/4. E o mesmo retângulo dividido em 5 partes iguais e tomo 4/5. Aqui já dá para perceber, né, que metade é menor que 2/3, olha. Veja a parte verde aí, ó, que é menor que 3/4, que é menor que 4/5. E a gente escreve isso, ó. Metade é menor que 2/3, que é menor que 3/4, que é menor que 4/5, não é? Por quê? À medida que nós vamos avançando nessa sequência, o valor da fração vai aumentando, ó. 2/3 é maior que meio, 3/4 é maior que 2/3, 4/5 é maior que 3/4 e assim por diante, não é? Outros exemplos, ó. O 9/10 é menor que 4/15. Por quê? Que 14/15. Por quê? Porque nessa sequência aqui, o 9/10 vem antes do que o 14/15. O 7/8 é menor que o 10/11, porque nessa sequência, o 7/8 vem antes que o 10/11. Agora aqui, o 13/14 é maior do que o 11/12. Por quê? Porque o 13/14 nessa sequência vem depois do 11/12. É também fácil de verificar se uma fração é maior, menor ou igual a outra, escolhendo um valor conveniente para o inteiro, para o total, para a unidade. Não é? Quer ver? Ó, 3/4 e 7/10. Nós vamos escolher um valor conveniente que seja múltiplo, tanto de 4 como de 10. Nesse caso aqui, o primeiro deles é o 20. Ó, é o 20. O 20 vai ser o nosso inteiro, o nosso total, a nossa unidade. E vamos calcular 3/4 de 20. Como é que calcula 3/4 de 20? Divide por 4 e multiplica por 3, que dá 12. Como é que calcula 7/10 de 20? Divide por 10, que dá 2, multiplica por 7, 14. Está aqui, ó. Está aqui, não é? Lembra-se? Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, 15. Divide pelo denominador, 2 vezes o numerador, 14. Como 15 é maior que 14, 3/4 é maior que 7/10. Né? Então, o 15 está correspondendo a 3/4 de 20. E o 14 está correspondendo a 7/10 de 20 também. Então, o 3/4 é maior do que 7/10. Tá? Vamos fazer nós este outro exemplo. O 2/5 e 5/6. Vamos pegar um múltiplo comum aqui entre 5 e 6. Vamos escolher o 30. Vamos escolher o 30. Então vamos ver, quanto que é 2/5 de 30? Coisa de 30. Nós já sabemos calcular. 30 dividido por 5, 6, 6 vezes 2, 12. 12, 15 anos. Né? E agora, 5/6 de 30.
5 sextos de 30. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 5, 25. Então, o 12, o 2 quintos, 12, ele é menor do que 25. Então, o 2 quintos é menor do que o 5 sextos. Então, essa é uma maneira interessante, escolher um número, calcular as frações desse mesmo número, né, para as duas, considerar o mesmo número, e verificar quem é maior e quem é menor. Tá? Vamos ver agora frações que tenham denominadores diferentes. Nós procuramos as frações equivalentes de mesmo denominador. Né? Vamos ver. Quem que é maior aqui, meio ou 2 terços? Nós vamos buscar as equivalentes que têm o mesmo denominador. Nesse caso aqui é fácil ter o mesmo denominador, com 2 e 3, o mesmo denominador é 6. Vamos lá, quer ver? Metade, meio, é equivalente a 3 sextos, porque basta multiplicar por 3 o numerador e o denominador. E o 2 terços é equivalente a 4 sextos, basta multiplicar por 2, numerador e denominador. Agora eu tenho 3 sextos e 4 sextos, já sei, porque eu caí no caso anterior lá. Né? Quando os denominadores são iguais, a maior, aquela que tiver maior numerador. Né? Então, o 3 sextos é menor que 4 sextos. Por quê? Porque meio, né? Por que meio é menor do que 2 terços? Porque 3 sextos é menor do que 4 sextos. Tá? Vamos comparar os 5 oitavos com os 7 décimos, da mesma unidade. Então, o que nós vamos fazer? Procurar as frações equivalentes. Vamos escrever as frações equivalentes a 5 oitavos e 7 décimos. Ó. Escrevi todas as equivalentes a 5 oitavos, todas as equivalentes a 7 décimos. Olha, apareceu uma aqui com o mesmo denominador, que é o 40. É o primeiro que aparece. Então, 25, 40 avos, 28, 40 avos. Como o 28, 40 avos é maior que o 25, 40 avos, lembram? Com denominador igual, é maior aquela que tem o maior numerador. Então, como 28, 40 avos é maior que 25, 40 avos, então, correspondente a 28, 40 avos é o 7 décimos. Ó, 7 décimos, 7 décimos. É maior que 5 oitavos, que é o 25, 40, que é o 5 oitavos. Não é? Uma coisa interessante que a gente pode utilizar, já que aprendemos o mínimo múltiplo comum, é encontrar o mínimo múltiplo, nesse caso aqui, né, com 8 e 10, encontrar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10, que dá 40, você já sabe calcular. Por quê? Porque daí a gente já tem o denominador igual, 40, e a gente vai verificar por quanto que eu devo multiplicar aqui os denominadores para dar 40. 8, se eu multiplicar por 5, dá 40. Então, tem que multiplicar por 5 lá o numerador 25. Daqui já, ó, direto. O 10, para dar 40, eu tenho que multiplicar por 4. Então, o 7 também por 4. 4 vezes 7, 28. Então, já encontro o 25 e 28 e nós fazemos a comparação. Há uma regra prática muito rápida de se ver como fazer a comparação de duas frações. Nós pegamos duas frações e multiplicamos o numerador da primeira pelo denominador da segunda. E depois o denominador da primeira pelo numerador da segunda. E compara os produtos. Olha aqui, ó. 3 quartos, 7 décimos. Qual será que é maior? Então, o que eu falei? Multiplica 3 por 10, 30.
4 por 7, 28. Pronto, já sabemos, ó. Faz isso aqui, ó. Numerador da primeira multiplica pelo denominador da segunda. Denominador da primeira pelo numerador da segunda. Então, como nós temos 30 e 28, e 30 é maior que 28, então 3/4 é maior que 7/10. Né? O 30 deu aqui, ó. Então, 3/4 é maior que 7/10, né? Aqui nós vamos fazer, né? 4/9 e 3/5. Como que nós fazemos mesmo? Multiplicamos assim, cruz, né? Encontro 4 vezes 5, 20. E faço aqui, ó, outra cruz para lá. 9 vezes 3, 27. Como 27 é maior do que 20, 27 obtivemos aqui, ó. Como 27 é maior do que 20, então o 3/5 é maior do que 4/9. Ok? Vamos agora ver esta aqui, ó. Como é que nós fazemos? 4 vezes 9, 36. E 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36. Então, elas são equivalentes. Então, 4/6 é equivalente a 6/9. Coloco igual aí. Perfeito? Vamos, então, para uma situação, um problema envolvendo comparação de frações, né? Felipe e Elisa estão lendo o mesmo livro. Felipe já leu 3/5 do total de páginas. E Elisa já leu 2/3 do total de páginas. Quem leu mais? Tem que comparar, né? O Felipe leu 3/5 e a Elisa leu 2/3. Né? Vamos comparar quem é maior, quem é menor. Né? A gente faz agora do jeito que a gente quiser. Tem várias maneiras. Se eu pegar a maneira prática, eu ponho aqui 3/5 e ponho aqui 2/3. O que eu faço? 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 2, 10. Né? Então, o 2/3 ele é maior, porque o 2/3 que deu 10. 10 é maior que 9. Então, o 2/3 é maior que 3/5. Então, a Elisa leu mais até agora. Né? Eles estavam lendo o mesmo livro, um leu 3/5, outro 2/3. Quem leu mais? A Elisa, que leu mais. Ok? Assim nós terminamos essa aula de comparação de frações. É sempre importante saber quando que uma fração é maior do que a outra. E nós vimos aqui várias maneiras de se descobrir isso. Um grande abraço, até a próxima aula.